Então nós queremos hoje trazer um texto muito pertinente, que tem muito a ver com a atual situação que nós estamos vivendo. Então, é importante para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento na fé, tá bem? Vou já colocar aqui, então, a minha Bíblia aqui, para que a gente comece a nossa reflexão. Nós vamos estar aqui tratando no livro de Gênesis. Então, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 45. Nós vamos estar falando baseados na vida de José, tá bem? Nós vamos estar falando dentro dessa temática aqui: isolamento, servidão e prisão. As três fases que transformaram um menino em um homem pronto para governar. Isolamento, servidão e prisão. As três fases que transformaram um menino em um homem pronto para governar. Então a gente queria trazer uma palavra de fortalecimento, de esperança para as nossas vidas hoje, baseada nesse texto. E nós vamos ler aqui um texto que ele já fala da fase final de José, porque a gente quer já mostrar o que aconteceu depois de tudo isso que a gente vai falar, que ele vai passar. Então nós vamos ler aqui o texto de Gênesis 45, a partir do verso 1, que diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa. E como governador em toda a terra do Egito, apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Então veja, queridos, esse é o texto da fase final da vida de José. Nós sabemos que José, ele sai da casa do seu pai, ele é vendido pelos seus irmãos, quando ele tinha aproximadamente 13 anos de idade, tá certo? E ele vai passar, esse processo dele vai dos 13 até os 30 anos, duram-se então aí 17 anos. E quando José encontra seus irmãos, ele diz que já tinha passado 2 anos de fome. Então isso indica dizer que ele passou 19 anos para reencontrar os seus irmãos, tá certo? Quando seus irmãos o encontraram, ele já era governador na terra do Egito. Então nós observamos aqui que Deus, ele trabalhou na vida de José. Veja que o que estava preparado para os filhos de Israel era algo muito tremendo. Por isso, Deus, ele tinha que tomar uma medida como essa. Vamos continuar aqui para que a gente entenda. Então, eu queria que você entendesse esse tema: isolamento, servidão e prisão. As 3 fases que transformaram o menino em um homem pronto para governar. Olha, introduzindo o nosso assunto, a gente queria dizer para vocês que todo crescimento dói. Não existe crescimento sem dor.
Muitos pais, eu creio que têm esses problemas com seus filhos adolescentes, que eles sentem dores nas pernas, nos quadris, porque quando eles estão crescendo, eles ficam com seu corpo dolorido mesmo, né? Isso é uma questão que é comprovada cientificamente, isso, né? Essa questão da dor do crescimento. E se a gente pegar também numa linguagem simbólica, numa linguagem metafórica, crescer dói em todas as circunstâncias, tanto na vida acadêmica, na vida profissional, na vida pessoal, em todas as fases da vida crescer dói. E Israel iria dar um grande salto, de uma pequena tribo de 75 pessoas, iriam passar para milhares no Egito. Seria um grande crescimento. Para isso era exigido, então, um grande sacrifício. E José foi essa pessoa que Deus, então, escolheu para fazer esse grande sacrifício. Então, nós observamos aqui, queridos, então, que nós vamos ver as fases que José passa. E a primeira delas que eu coloquei aqui, para que a gente possa meditar, é que Deus tinha um plano na vida de José, que nem mesmo ele entendia, tampouco seu pai, como seus irmãos. Ninguém entendia o que Deus queria fazer na vida de José, né? Ele mesmo não entendia também, ele era muito menino ainda, seus irmãos muito maliciosos, e seu pai também considerava uma ousadia os sonhos que José estava tendo, né? Vejamos aqui o que é que diz Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37, a partir do versículo 9, o texto diz assim, José falando com seu pai e seus irmãos, né? Teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então veja, irmãos, que Deus ele já tinha traçado o plano para José. Deus ele já estava mostrando a José o que iria acontecer na vida dele. Mas a gente percebe aqui um ambiente, né? Os seus irmãos eram hostis. É muito complicado quando a gente conta os sonhos de Deus para as outras pessoas, não é, irmãos? O pai entendeu, mas eu creio que o pai teve uma atitude errada. O pai deveria ter orientado seu filho. O pai deveria ter chamado ele em particular e ter dito, meu filho, olha, eu sei que isso é muito importante, Deus tem alguma coisa para fazer com você, mas não conte isso para ninguém mais não, que as pessoas não entendem, né? Quem não lembra do sacerdote Eli, quando Deus falava com Samuel, ele ia lá no quarto e dizia, fala que eu estou aqui. E pela terceira vez, ele percebeu que, na verdade, Samuel estava ouvindo a voz de Deus, e ele orientou Samuel como ele deveria se comportar. E faltou em Jacó essa sabedoria de orientar o seu filho José, mas talvez isso já viesse de Deus, né? Então, Deus ele tinha um plano na vida de José. Nós percebemos aqui que ele não entendia. Seu pai não entendia e seus irmãos não entendiam. Irmãos, muitas das vezes, assim somos nós. Deus ele tem planos na nossa vida e muitas das vezes a gente não percebe. Então, circunstâncias começam na nossa vida para nos fazer crescer. E se a gente não for fiel a Deus, a gente parte para o pecado, a gente murmura, a gente reclama, a gente se retrai, né? A gente se isola, a gente fica com raiva, zangado com Deus, né? O único remédio para que a gente não aconteça nada disso conosco é nós aprendermos a confiar piamente em Deus. É nós entendermos, irmãos, que nenhuma circunstância que venha sobre a nossa vida, desde que nós não tenhamos a provocado, nenhuma circunstância ela vem sobre nossa vida
de maneira furtiva, de maneira a nos trazer prejuízo, não. Deus, ele trabalha, irmãos, no meio da tormenta. O livro de Naum diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade as nuvens são o pó de seus pés. Então, Deus, ele já está trabalhando. Jacó não está entendendo, os irmãos de José não estão entendendo, o próprio José não está entendendo, mas Deus já está trabalhando, irmãos. Nem sempre o silêncio de Deus significa dizer que ele não está fazendo nada. A Bíblia diz que Deus nunca para. Então, o primeiro ponto que nós observamos aqui é que Deus tinha um plano na vida de José, que nem mesmo ele entendia, tampouco seu pai e seus irmãos. Deus já estava trabalhando. A segunda coisa que nós percebemos aqui é que o plano de Deus, a princípio, foi tirar José da superproteção de seu pai e da hostilidade dos seus irmãos. Então veja, irmãos, Deus, ele tinha um plano muito grande para a vida de José. Só que o primeiro passo a ser dado era tirar José da superproteção de seu pai. Se vocês olham para o texto, a gente não leu todo o texto, mas o texto diz que o pai de José fez uma túnica talar para ele, né? De muitas cores. Ele fez uma roupa para José como se José fosse um príncipe. Ele tratava José com um carinho especial, com uma atenção especial, e isso revoltava os seus irmãos. Isso não seria bom para a vida de José. Nenhuma criança super protegida vai dar um bom adulto. Muito pelo contrário. Uma criança super protegida, ela vai dar um adulto mimado, ela vai dar um adulto que não sabe tomar decisões. Se ele for um homem, ele vai ser sempre o adulto psicologicamente chamado filhinho da mamãe, que ele nunca decide nada, tudo ele vai ter que ter a decisão de seus pais por ele. Ele tende a ser um adulto que tudo que ele começar, ele vai desistir. Ele vai começar a faculdade, ele vai desistir. Se ele entrar num relacionamento, ele vai acabar cedo, ou seja, nada do que ele fizer vai durar. Por quê? Porque ele foi criado dentro de uma bolha, dentro de uma superproteção que o impossibilitou a se desenvolver como um ser normal, capacitado para enfrentar as adversidades da vida. Jacó estava trabalhando para que seu filho fosse um completo fracasso, mas Deus, que é melhor do que pai, interviu e tira José debaixo da proteção de seu pai. Analisando a questão do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da psicologia, a gente consegue observar isso, né? Que Deus estava trabalhando. O que Deus queria fazer com José não era coisa de menino, né? Menino não tem condição de assumir, né, o governo do Egito. O Egito era a maior potência bélica e econômica da época. O Egito era o maior berço da civilização da época, era a nação que tinha o maior desenvolvimento tecnológico e científico daquela época. O Egito era o que tinha o rei mais respeitado daquela época, então não era coisa para menino, era coisa para homem, né? E daquele jeito que ele estava sendo criado, ele estava sendo preparado para ser um fracasso, mas Deus, ele sabe como trabalhar. Deus, ele sabe como agir. Deus, ele sabe como mudar situações e mudar pessoas, não é? E nós vemos aqui, veja que nesse texto nós vamos ver que o que vai acontecer com José já é consequência da construção do pai, não é? Vejamos aí o texto, né, no capítulo 37 agora. No capítulo 37, nos versículos de número 3 a 4, o texto vai dizer aqui, né? Olha só: ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Veja, queridos, os irmãos de José estavam fora de controle. Eles perderam completamente o senso. Eles perderam completamente a noção da civilidade.
por causa do pai e por causa da atitude, de todas as circunstâncias. Eles eram os filhos que eram menosprezados, enquanto José era o filho hiperprotegido, hiperamado. Embora Deus tivesse escolhido José, toda essa circunstância não era favorável para a sua maturidade. Então, o plano de Deus, a princípio, foi tirar José da superproteção de seu pai e da hostilidade dos irmãos. Né? E o que ele fez? Qual foi os agentes que Deus usou para abençoar José? Seus irmãos. Como assim? A gente sabe o que os irmãos de José vão fazer. Vão jogar ele numa cova, vão vender ele como escravo. Mas tudo estava dentro do plano de Deus. Lembra que eu falei? Crescer dói. Crescer dói. E José está passando por um momento de adversidade muito grande, porque Deus quer fazê-lo crescer. Irmãos, não existe glória sem cruz. Não existe brilho sem queima, irmãos. Não existe essa possibilidade da gente desfrutar de uma conquista sem ter antes se sacrificado por alcançar. Então, nós observamos aqui que Deus ele vai forçar uma situação que, na verdade, ele não vai bem forçar, né? Quem está forçando é Jacó. Ele só vai se utilizar das circunstâncias que aparentemente parecem adversas, mas o que eu falei aqui? Que Deus ele trabalha no meio da adversidade. A gente pensa que não, para Deus trabalhar tinha que estar tudo perfeito. Não, irmão, Deus está trabalhando agora, no meio dessa quarentena, no meio dessa crise do coronavírus. Você que pensa que Deus não está trabalhando, Deus está agindo e muito. Deus, ele é Senhor, irmãos. A gente acabou de ver um vídeo essa semana aí, vários pastores, presidentes pelo mundo afora pedindo oração, né? E a gente sabe, irmãos, que muitas pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho, e eu estou falando apenas de coisas que eu estou conjecturando, mas Deus, ele trabalha. Quem é que iria imaginar, nem José, nem seu pai, nem seus irmãos iriam imaginar que a história final, o desfecho final dessa história seria com José sentado num trono e ele arrumando uma cidade inteira para toda a sua família morar e dando comida e casa para eles ali poder se multiplicar no Egito. Ninguém imaginava um final desse, mas Deus ele trabalha no meio da adversidade, e no meio da adversidade da vida de José, Deus está trabalhando. Então, o plano de Deus, a princípio, foi tirar José da superproteção de seu pai e da hostilidade de seus irmãos. A segunda coisa que nós observamos aqui é que Deus dotou José de uma capacidade singular para administrar, mas para isso, uma condição precisou ser criada. Né? Então, aí a gente vai ver aqui no texto do capítulo 27, dos versículos 23 a 28, o texto vai nos dizer assim, do 23 a 28, está escrito assim: Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, tiraram a túnica atalá, né, que o pai tinha feito. Tiraram a túnica atalá de mangas longas e compridas que trazia. Tomaram-no e lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamos e mirras, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, que levaram José até o Egito. Então veja, irmãos, eles vendem José. Aí o capítulo 39, dos versículos de 1 a 4, capítulo 39, versículos de 1 a 4, vai dizer assim: Foi
José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou a mão tudo o que tinha. Então veja, queridos, Deus havia dotado José de uma capacidade tremenda para administrar. Mas o seu pai, com a sua superproteção, ia impedir que essa qualidade de José se desenvolvesse. Então, o que Deus faz? Deus tira José da casa do seu pai. Ele é vítima da hostilidade de seus irmãos. Ele é levado e vendido como escravo. Então veja que José está aqui na segunda fase. A sua primeira fase foi o isolamento. Quando ele foi isolado, ele foi separado, ele foi jogado numa cisterna. Ele ficou lá longe dos seus irmãos. Agora, ele está na segunda fase, que é a fase da escravidão. Aqui José, ele foi vendido como escravo. E como escravo, José, que confiava em Deus, o que ele faz? Ele começa agora a administrar a casa do seu senhor. Eu creio que José foi muito bem discipulado e ele esperava, sim, um livramento de Deus, mas enquanto isso não chegava, José, ele viveu o seu período de servidão. E foi justamente num período muito ruim da sua vida, num período de escravidão, é que ele descobriu que tinha uma capacidade ímpar, uma capacidade tremenda de administrar. O texto diz que tudo que José colocava as mãos prosperava. José era um exímio administrador. José, ele assumiu tudo na casa, todos os empregados passaram a ser responsabilidade de José. O dinheiro, as compras, tudo que era feito, era José que fazia. E todas as coisas prosperavam. O patrão de José estava ficando mais rico, porque a administração dele era uma coisa assim, tremenda, uma coisa fora de sério. Mas veja onde isso acontece: na escravidão, na servidão. É lá num dos piores momentos da vida de José que ele descobre uma das maiores qualidades da sua vida. Já tem um ditado que diz que a necessidade é a mãe de todas as virtudes. Quem sabe esse não é um tempo para a gente aprender alguma coisa, irmãos? É um tempo para você aprender a tocar violão. É um tempo para você aprender a louvar a Deus. Eu sei que quem tem criança pequena, é muito difícil isso daí, Mas algumas pessoas é um tempo para você repensar, analisar. Veja que na escravidão, José poderia, já que eu sou escravo, eu vou fazer só o que é para mim fazer mesmo. Mas não, ele descobre que ele tem um talento especial. Ele descobre que Deus o dotou com uma capacidade especial de administrar. Na casa de seu pai ele era super protegido. Na casa de seu pai ele era apenas um menino de recado. Ele era um menino que levava o almoço dos irmãos. Enquanto os irmãos mais velhos eram quem cuidavam dos rebanhos. Na casa de Potifar, José controlava o armazém. José controlava os estoques. José controlava os animais. José controlava tudo. E ele descobriu a sua capacidade administrativa e ele foi tornando o seu patrão cada vez mais rico. Então a gente observa aqui, a segunda fase da vida de José foi a escravidão. Na escravidão ele descobre um talento, a sua capacidade de administrar. A gente vai ver que mais tarde José vai ser convocado pelo faraó para governar o Egito e ele já sabia o que fazer.
Na verdade, na casa de Potifar, no momento da servidão foi o seu estágio, foi o momento da sua academia, foi quando ele aprendeu a lidar com a economia egípcia, ele aprendeu a lidar com o dinheiro egípcio, ele aprendeu a lidar com os costumes egípcios, ele aprendeu a lidar com a cultura egípcia, ele estudou a cultura egípcia, ele aprendeu. Você acha que se ele não tivesse aprendido, ele tinha se tornado exímio administrador? Ele tinha um talento, mas esse talento fez com que ele desenvolvesse, a ponto da pessoa confiar. Veja que esse Potifar, ele era o chefe da guarda, do exército do faraó. Era uma espécie de primeiro-ministro. Então você não imagina que esse homem morava numa choupana. Esse homem, ele morava numa casa grande, ele tinha muitos funcionários, ele tinha muitas bocas para alimentar, ele tinha muitos animais para cuidar, e tudo isso estava sobre a responsabilidade de José. E veja onde José aprendeu isso, na servidão. No pior momento da vida de José, quando ele perdeu o carinho do seu pai, quando ele perdeu a amizade e a companhia de seus irmãos, quando ele está se sentindo só, quando ele está longe de todo mundo, talvez seria o momento da depressão, talvez seria o momento da caverna, o momento da fossa, mas não. José descobre que ele tinha uma capacidade e José agora vai passar esse tempo de escravidão fazendo algo que ele descobre que tem capacidade. E isso, quem sabe, o dá a condição de suportar esse tempo de servidão. Mas tem uma outra fase na vida de José, queridos, que é a fase da prisão. Olha, Deus, ele levou José ao fundo do poço da indignidade humana, para que lá ele conhecesse casos idênticos ao dele, ou até piores. Olha, meu irmão, vou ler de novo. Deus levou José ao fundo do poço da dignidade humana, para que lá ele conhecesse casos idênticos ao dele, ou até piores. Observe aqui, queridos, que José, ele agora descobre que tem um talento especial. Mas algo vai acontecer na vida de José. O que vai acontecer na vida de José, queridos? O que vai acontecer na vida de José? José agora ele vai para a prisão. Nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história, queridos. Nós conhecemos a história que a mulher de Potifar, ela tenta então seduzir José. Porque José chega lá, um menino, né? Chega o menino, mas de repente ele se torna homem, ele se torna importante, ele passa a ser alguém que tem toda a primazia na casa, todo mundo obedece a José, e José, na posição que ele estava, aquilo fez com que a esposa de Potifar se sentisse seduzida por ele. E ela investe nele, ele não quer, porque ele é crente, é servo de Deus, então ela o acusa injustamente de ter tentado abusar dela, e como consequência José vai parar onde? No cárcere, ele vai preso. Agora, queridos, veja bem que em qual cárcere José foi parar? Se você não prestou atenção no texto, eu vou ler o texto aqui, na verdade eu não li ainda, né? Então nós vamos ler aqui, Gênesis capítulo 39, vamos ler esse texto para que a gente entenda o que eu quero dizer. Olha, e o senhor de José, ou seja, o Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e ele lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Deixa eu explicar uma coisa para vocês,
que talvez você não entenda. O texto diz que José foi colocado, ele não foi colocado numa prisão comum. José foi colocado, o texto diz que José foi colocado no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Então veja que as pessoas que estavam presas ali não eram pessoas comuns. Eram pessoas que, de alguma maneira, incomodavam o rei. Você sabe que numa monarquia isso é muito comum, era muito comum. Quando alguém, por exemplo, se levantava e falava contra o rei, mesmo que ele tivesse razão, o rei mandava o prender. Não porque ele tivesse cometido algum crime, mas porque ele estava incomodando o rei, então ele era preso. E em outros casos, até mesmo se o rei tivesse interesse numa mulher, e a mulher fosse casada, e o marido ele não gostasse, o rei simplesmente mandava prender o marido e ficava com a mulher dele. Veja que a gente está tratando de um reino ímpio. Isso é muito comum, acontecia isso. Então, geralmente, nesse cárcere do rei, estavam pessoas que foram vítimas de injustiças. Nesse cárcere do rei não estavam pessoas que cometeram homicídios, que cometeram roubos. Não eram presos comuns que estavam lá. Eram apenas presos políticos, eram pessoas que tinham falado demais, eram pessoas que tinham dito a verdade na hora errada. Veja que quem está lá preso o copeiro, está lá preso o padeiro do rei, eram só pessoas importantes. E José ele vai para esse lugar. Ou seja, quem sabe José se achava a pessoa mais marcada pela indignidade humana, pela perseguição, pela injustiça. Mas Deus vai colocar José frente a frente com pessoas que talvez tivessem problemas muito maiores do que o deles. Às vezes acontece isso com a gente, irmãos. A gente fica aí, ó vida, ó azar, ó céus, achando que a nossa vida é a pior que tem na terra, achando que o nosso problema é o pior, e Deus, muitas das vezes, Ele nos coloca na frente de pessoas que têm muito menos do que nós. E Deus trabalha isso em José. É a terceira fase, é a prisão. Deus leva ele para a prisão, para que ele entendesse uma coisa, que por mais que ele tivesse passado por tudo aquilo, ele não é o único. José tinha que entender que aquilo era um trabalhar de Deus na sua vida, e Deus leva ele na prisão para ele entender isso. Veja que quanto mais chega a hora da aprovação, mais difícil vai ficando o teste. Não é assim na escola, não? A gente começa aquelas séries, né? O aluno começa o ensino médio, esse primeiro ano, está facinho, o segundo vai ficando mais difícil, o terceiro vai ficando, cada vez vai ficando mais difícil, né? Até quando está na faculdade, quanto mais vai chegando na fase final, vai piorando, né? O TCC é o pesadelo de todo mundo. Mas quando termina, aí vem, a aprovação, a vida profissional. Então, José está aqui nesse momento, ele está no pico de maior intensidade do seu processo que envolve isolamento, servidão e prisão. Ele está na prisão. Mas Deus o leva para a prisão, para o cárcere do rei. Quando a gente vê José no cárcere do rei, também a gente levanta uma outra questão, certo? Provavelmente o Potifar não acreditava na sua esposa. Ele não acreditava que José tivesse cometido algum crime contra a sua esposa, mas para que ele não ficasse com a sua moral, né, desgastada perante a sociedade, ele prende José. Mas ele prende José aonde? Ele prende José no cárcere do rei. Por que ele coloca José no cárcere do rei? Porque lá era o lugar das pessoas que não tinham cometido crimes, mas incomodavam os importantes, incomodavam os poderosos. E a mulher de Potifar, ela era poderosa, e ela não gostou de ser rejeitada por um homem. E ela então manda prender.
Veja, se José tinha saído da perseguição da casa do seu pai, quem sabe a gente diga assim, não, agora José vai entrar em depressão, mas não, Deus levou ele para lá, para que ele entendesse que existem muitas pessoas que são injustiçadas. E você percebe que o que José vai fazer lá no cárcere? Ele vai ajudar essas pessoas. José, ele se torna um servo, ele se torna um amigo do carcereiro. José usa o seu dom de administração para colocar a vida do cárcere em ordem. José começa a ser útil lá. José começa a perceber, quem sabe quando José chega lá, ele chega até revoltado. Não, agora eu entro na fossa, agora eu vou me deprimir. Mas quando José chega lá, ele percebe que tem gente lá em situação pior do que a dele. Aí ele não consegue nem ficar parado, ele já entra no trabalho, ele começa a servir, ele começa a ajudar, e José agora está envolvido no trabalho. José está servindo. Veja, irmãos. Mais um ponto aqui para a gente terminar, é que Deus ensinou, melhor dizendo, a José, que não poderia colocar suas expectativas nos homens, pois os homens são falhos, mas Ele, Deus, controla a história e suas circunstâncias. Vejam que no capítulo 40, agora já caminhando para o fim, no capítulo 40, no versículo 13, José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E José então diz ao copeiro: dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe era copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te ocorrer bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Veja que José, ele está servindo, e ele ajuda o copeiro, e ele faz então uma solicitação que o copeiro intercedesse por ele junto ao Faraó. Mas o que vai acontecer? Olha o que diz o versículo 23. Diz assim, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Veja, irmãos, José na prisão, ele fez amigos, ele ajudou pessoas. Ele fez o que era certo. Nós não podemos viver, por mais que a gente esteja no isolamento, a gente não pode perder o contato com as pessoas. Nós precisamos de pessoas, pessoas precisam de pessoas. O copeiro não ajudou ele agora, mas mais tarde vai ajudar, né? 2 anos depois, o copeiro vai lembrar dele, quando o Faraó tem o sonho, né, aquele sonho das vacas gordas, das vacas magras, das espigas gordas, das espigas magras, né? É justamente o sonho que José interpreta e leva ele para o cargo de governador do Egito. Mas veja aqui que Deus, ele, além de levar José para conhecer os limites, né, da indignidade humana, mostrar que ele não é a pior das criaturas, que tem gente pior, Deus agora, embora usasse José para ajudar as pessoas, Deus deixa José lá mais 2 anos, porque Deus queria ensinar a José uma coisa, que por mais que ele conhecesse pessoas, por mais que ele se relacionasse, mas a ajuda viria dele, porque ele controla a história e todas as suas circunstâncias, irmãos. Veja que uma grande seca ia vir para o mundo, uma grande catástrofe natural ia acontecer no mundo para tirar José do cárcere. Entenda uma coisa, irmãos, mesmo nesse contexto de epidemia, de pandemia global, Deus está trabalhando em favor de seus servos. Ninguém sabe, mas tudo que está acontecendo, nem o próprio José, tudo que está acontecendo é um trabalhar de Deus para um plano que Deus tinha
com José. E quando, enfim, ele é convidado a interpretar o sonho do rei, que ele dá um salto transformador na sua história, é que ele vai entender todo o agir de Deus. Vejamos aqui, olha, Deus fez de José um homem marcado pela vida, mas amadurecido pelas circunstâncias, emancipado de sentimentos e laços emocionais que a muitos prendem. Olha, irmãos, o que eu escrevi aqui. Deus fez de José um homem marcado pela vida. Ele foi marcado. Ele tinha lembranças terríveis, né, de sofrimentos, de coisas que aconteceu com ele. Mas, embora ele fosse marcado, ele era amadurecido pelas circunstâncias da vida. José foi emancipado de sentimentos e laços emocionais que a muitos prendem. Muitas pessoas não avançam, irmão, não conseguem ir para frente, porque estão presos a mágoas do passado que não conseguem perdoar. Imagina, se não bastasse o que os irmãos fizeram, aí vem essa mulher de Potifar e a mulher de Potifar faz outra barbaridade dessa. Vem o copeiro que ele ajudou e não lembra dele. José foi só somando decepção em cima de decepção com as pessoas, irmãos. Mas Deus queria que José entendesse que o amigo dele era Deus, que ele tinha que se relacionar com as pessoas, ele tinha que tratar bem todo mundo mesmo, ajudar, fazer o possível, mas o seu coração não deveria estar nas pessoas. Quem coloca o seu coração nos homens, irmãos, é tendencioso a se frustrar. Deus fez de José um homem marcado pela vida, mas amadurecido pelas circunstâncias, emancipado de sentimentos e laços emocionais que a muitos prendem. Ou seja, José chegou a um ponto que ele se tornou um homem maduro, que ele não estava preso a sentimentos do passado. Ele se libertou de todas aquelas amarras que poderiam ter desgraçado completamente a sua vida. Olha a conversa dele com os irmãos dele, olha o que ele diz. Olha só o que José ele vai dizer, ele chora. A partir do verso 4 ele vai dizer: disse José a seus irmãos agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, olha o que José está dizendo, nem vos irriteis contra vós mesmos por haver me vendido para aqui, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha só. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para a conservação, para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Agora olha o verso 8. Assim não fostes vós que me vendestes, que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a sua terra. Olha, queridos, José aqui está um homem completamente amadurecido. José aqui não é mais um menino. José aqui é homem feito. Veja que os irmãos de José, eles foram todos marcados pelo mal que fizeram, se tornaram homens desequilibrados. Você percebe, se a gente lesse todo o texto, você vai ver que José, ele prende um dos irmãos, e eles ficam se culpando, olha, Deus está punindo a gente, porque os irmãos deles estavam marcados, eles vão ser curados agora por José. Deus vai usar José para curar eles. Mas eles estão doentes, foram 19 anos de pesadelo, de sofrimento por causa do mal que fizeram. E José, nesses anos, Deus o fez crescer, Deus o fez amadurecer. Deus tornou José um homem maduro, capacitado, pronto para governar o mundo da sua época. E tudo que ele sonhou se cumpriu. Seu pai, seus irmãos, sua mãe, todos tiveram que se inclinar perante ele, porque José
era um homem que estava debaixo da autoridade do faraó. José era governador de toda a terra. Só quem não se inclinava para José no Egito era o próprio faraó. O restante todos se inclinavam. Eu quero concluir dizendo o seguinte: quem sabe se não é para um tempo melhor que muitos de nós estamos sendo preparados. Viva o que você tem aprendido do Senhor. Cresça na crise. E quando tudo passar, deixe que Deus revele a todos o quanto Ele te fortaleceu e te fez crescer no isolamento. Ele é o mesmo Deus que converte dias maus em dias de glória. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor.